Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje quero falar aqui de algumas coisas clássicas do RPG que, se pararmos para pensar, não fazem o menor sentido. Pois é, certeza que vocês já pensaram em algumas dessas aí. E vou aqui listar 7 delas de forma bem humorada, mas com o intuito, claro, de nos fazer refletir sobre coisas que fazemos tão automaticamente que nem percebemos que nem sempre fazem tanto sentido assim. Mas quero ressaltar muito, que nem todas elas são erradas ou devemos parar de fazer. A maioria vem da própria forma como o RPG é jogado, vem da maneira pela qual nos divertimos, e é justamente por isso que esses elementos se repetem na maioria das histórias. Então é para pensarmos, nos divertirmos e refletirmos, mas não para sair achando que essas coisas não podem existir, com exceção de uma das coisas de que falarei aqui. Essa aí vale excluir de vez. E por onde começar? A primeira coisa sem sentido aqui, meus amigos, é ultra, hiper, mega clássica. Imaginem aquele nobre super poderoso que já foi um guerreiro, que já passou por uma série de aventuras importantes, que tem uma influência total sobre o reino, sobre seus heróis e aventureiros. Eis que surge um problema, e nosso nobre, digamos, é um rei que precisa resolver tal problema. E não é algo tão grande que faça com que ele mesmo e seu grupo de aventureiros precisem ir até lá. Mas aí, bem, nosso rei louco decide enviar um bando de aventureiros que ele mal ouviu falar, que mal tem qualquer reputação na cidade, provavelmente de primeiro nível, para irem lá e resolver tal problema. Que, embora não seja muito grande, é algo perigoso e crucial para o reino. Então, já que pode ser uma aventura que pode ser essencial, por que não chamar um grupo de pessoas que você mal conhece, que nunca provou sua capacidade, e botar nas mãos desse grupo segredos de estado super sensíveis? Bom, não sei pra vocês, mas pra mim parece uma receita maravilhosa para o sucesso, não é? Tem tudo pra dar certo. Mas sim, é pra lá de estranho nas aventuras a confiança que muitos nobres e grandes heróis possuem em grupos de aventureiros que mal estão começando a sua jornada. Mas tudo bem, faz parte do RPG. Quem sabe os grupos de grandes aventureiros já não estão meio cansados, procurando por um plano de aposentadoria e tudo mais. Ou então o rei ali gosta de um desafio. Para que enviar um grupo de heróis que vai explodir um acampamento inimigo em segundos, se você pode enviar um grupo de aventureiros com enormes chances de falhar? Onde está a emoção nisso? Pois é, mas enfim. E aí, em oposição a essa alta confiança que reis e heróis colocam em nossos grupos, temos o outro lado, que é a segunda coisa aqui da lista. E qual seria ela? Esses seriam os nossos gloriosos non-player characters. Os personagens não controlados por jogadores, ou NPCs, que estão ali em todas as aventuras e que, por algum motivo bizarro, quase 100% dos que aparecem, especialmente numa aventura mais nos ermos, numa masmorra ou coisa do tipo, são traidores malditos só esperando que os jogadores deem um mínimo mole para atacarem. Isso é uma praga, não é? Se a gente encontra aquele velhinho inofensivo no meio da estrada ali que leva para um calabouço perigoso, a galera já liga o alerta. E se ele pede alguma ajuda, pede para acompanhar o grupo por um tempo, meu amigo, aí já fica todo mundo mais ligado e elétrico do que o coelhinho das antigas propagandas da Duracell. E fica ali, aquele momento tenso, o paladino loucamente usando sua habilidade de detectar o mal, todo mundo rolando intuição. Enfim, é engraçado e divertido. Como eu disse, muitas das coisas que vou falar são clássicas por um motivo. E fica legal mesmo, essa dúvida, essa tensão durante a conversa. Mas que é NPC maligno demais? E normalmente não faria tanto sentido ser sempre assim. Mas a gente leva de boa, porque de fato torna as aventuras bem mais saborosas. E isso nos leva para o terceiro elemento aqui da lista. Ser pai ou mãe num mundo de RPG é absolutamente a pior coisa do mundo. Afinal, todo mundo é ou quer ser aventureiro. E aí, na maioria das vezes ser pai ou mãe nesse cenário é um desastre, exatamente porque acaba sempre em, desastre. Eles são traídos, mortos, sequestrados, enfim, quase sempre, embora não sempre, acontece alguma coisa horrível com os pais de nossos aventureiros e isso os coloca aí no mundo, prontos para se jogarem nas mais doidas aventuras. E sim, isso é algo comum em histórias de fantasia em geral até, mas esse elemento em particular podemos abrir ainda numa segunda via,
E essa é de que as coisas parecem acontecer sempre em volta dos nossos personagens, e somente quando eles estão presentes. Às vezes, parece que morar numa cidade que é povoada por aventureiros de RPG é como viver eternamente no ano de 2020. É catástrofe atrás de catástrofe e salve-se quem puder. Tudo quanto é desastre natural, monstros e conspirações políticas vão assolar os pobres moradores daquela região. É terrível. E sim, isso faz parte também. Embora já tenha falado aqui que é legal que as coisas aconteçam também quando os heróis não estão presentes, tanto em sua cidade natal quanto no mundo, para que se dê uma sensação mais orgânica ao RPG, para que não pareça que o mundo só anda pra frente quando os jogadores estão ali, praticamente como num jogo de console ou de computador. E bem, isso nos leva para o quarto elemento da lista aqui, que deriva do anterior, e esse é quando seu vilão é aquele vilão no estilo Voldemort. Não entendeu? Bem, principalmente nos primeiros livros, o Lorde das Trevas sempre tinha um plano maligno para voltar ao poder, só que esses planos todos eram colocados em prática justamente quando começava o ano letivo em Hogwarts. Que coisa agradável, não? Voldinho é super compreensivo e planejava atacar só nesses momentos para que a gente tivesse uns livros super gostosos para ler. Quanta consideração! Mas sim, eu brinco, só que é isso. A quarta coisa que não faz tanto sentido assim ocorre justamente quando o vilão espera para agir somente quando os heróis estão presentes ou quando estão aptos a lutar. Isso bate muito com o que falei de tirar um pouco a sensação orgânica do jogo, já que faria muito mais sentido que o vilão atacasse justamente quando a cidade está sem os seus protetores. Mas tudo bem, natural também que isso ocorra em alguns RPGs ou em alguns momentos, então não precisa esquentar. Mas que é engraçado às vezes e muito sem sentido é. Agora, é um fato também que se isso não ocorrer aqui e ali, muitas vezes, a história não vai pra frente. Especialmente se tivermos um grupo de RPG um pouco mais tímido, que precisa mesmo de um empurrãozinho do mestre para sair do lugar. E assim, vamos nos divertindo juntos. O que me leva aqui para a quinta coisa sem sentido do episódio de hoje. E esse elemento aqui é algo sério mesmo. Mas é um erro que felizmente já vem sendo cada vez mais observado e corrigido nos jogos de RPG, seja de mesa ou de console e computador. E essa é a velha armadura que não protege nada, em geral dada às personagens femininas. Claro, em casos como monges e bárbaros, tudo bem, eles se protegem de outras formas, mas geralmente temos uma guerreira super poderosa que deveria estar com uma armadura de placas completa, mas a armadura não cobre basicamente nada. Então, a não ser que cada pedaço de metal tenha uma magia ultra épica para puxar como um imã todos os ataques, bem, esse tipo de armadura não faz o menor sentido. E a famosa boob plate, com contornos dos seios em metal, também não, já que, pelas leis da física, um golpe naquela área faria a armadura afundar mais facilmente, pois o impacto se concentraria ali, e isso tornaria a pessoa, em realidade, muito mais vulnerável. Pois é, mas isso já vem mudando, o que é bem legal. Isso nos leva ao sexto tipo aqui, que é a inacreditável evolução dos personagens de RPG. E esse já é um elemento bem normal, que faz parte mesmo, mas que não deixa de ser engraçado. Afinal, você tá lá como um aventureiro que começa na sua empreitada para se tornar um herói, e você fica ali na cidade, salvando um gatinho de uma árvore, tentando caçar uns porquinhos ali para ajudar na sobrevivência da vila, coisa boa, coisa tranquila, sem problemas. E aí é isso, numa semana salvando lá os gatinhos de boa, e 3 semanas depois o seu herói super poderoso invoca os poderes mais épicos de todos numa luta contra a deusa dracônica Tiamat, que pode definir a destruição ou não de todo mundo como conhecemos. Pois é, se prestarem atenção, isso acontece muito. Às vezes as campanhas duraram meses, se bobear anos pra gente, só que dentro do jogo, não, se passaram algumas semanas só, ou alguns meses, e se pararmos para pensar, fica um pouco engraçado. Seria como se você entrasse numa multinacional para trabalhar entregando as correspondências, e aí, 3 semanas depois, você na verdade já chegou ao topo daquela empresa, saiu para fundar uma nova e agora está comprando a empresa em que você começou entregando as correspondências. Claro, é possível que isso ocorra, sim, mas definitivamente não em algumas poucas semanas. É meio surreal isso até, numa semana salvando gatinhos, algumas semanas depois salvando todo mundo. Se bobear o universo, do mago que se tropeçar numa pedra morre, ao mago capaz de dobrar toda a realidade à sua vontade com a magia desejo.
Como disse, se pensarmos, não faz o menor sentido. Agora, que faz parte dos RPGs, faz. Então, não precisa esquentar muito com isso também. E o último tipo aqui é o NPC que nunca fala nada diretamente. Aqueles que só se comunicam por códigos ou palavras vagas. E claro, muitos mestres fazem isso para manter o mistério por mais tempo, para botar os jogadores para pensar. Mas alguns fazem isso o tempo inteiro, com todos os NPCs basicamente. Então, nunca uma informação vem como viria numa conversa normal. Às vezes não há motivo algum pro NPC falar de forma vaga e profética, tipo 0 motivos, mas ele vai lá e o faz. E eu fico ali pensando, cara, por que ele simplesmente não me fala o que tem que falar e tá de boa? Afinal, pensem nessa cena aqui. O NPC que quer te ajudar vem ali e te entrega um bilhete em mãos numa festa. Ou seja, sem a menor chance de a mensagem ser interceptada. Ele quer dizer para você não tomar o café que está envenenado. E aí você abre o bilhete e... a morte pode se encontrar nos lugares mais inesperados. Até mesmo nos mais tênues e frágeis espelhos de escuridão. E o sangue ferve perante o veneno das almas. O quente não destrói o veneno. O quente destruirá sua alma. E aquele que sente seu cheiro e sua presença também padece. E você olha com aquela cara do tipo, você me entregou isso em mãos, não pode só dizer o que quer. Pior ainda quando as mensagens crípticas são claras para o mestre, mas não fazem o menor sentido para mais ninguém. Acontece muito. Então usem o NPC vago e profético com moderação, pessoal. E é isso. Espero que tenham gostado demais desse podcast e até o nosso próximo episódio. Grande abraço, pessoal.